E aí galera, tudo bom? A gente vai resolver agora uma questãozinha bem bacana sobre forças numa trajetória circular, especificamente falando de um tema chamado pêndulo. Essa é uma questão que é completa porque a gente vai ter que lembrar algo da cinemática, que é a parte que envolve a velocidade angular, como calculamos a velocidade angular em função do período. Também vamos ter que relembrar qual é a necessidade, quando é também que a gente decompõe uma força e também analisar a parte matemática, a ideia que envolve relações diretamente e inversamente proporcionais. Por isso que essa é uma questão bem completa. Fica ligado em todos os detalhes que eu tenho certeza que você vai adorar a resolução dessa questão. Vem comigo. Minha gente, a ideia da questão é a seguinte. Imagine que essa esfera aí mostrada na figura tem uma determinada massa m, ela está presa a um fio e essa esfera é posta para oscilar como está sendo mostrado na figura abaixo. Ela está completando um movimento circular de tal forma que ela sempre gasta um intervalo de tempo para completar voltas. Então, olha, essa esfera está girando aí nesse plano horizontal e à medida em que ela vai girando, ela vai gastando um certo tempo para completar essas voltas. Pois bem, é exatamente isso que a questão quer que a gente calcule. A questão quer que a gente calcule o tempo que essa esfera leva para completar uma volta. E isso é o que nós apelidamos e chamamos de período. Período é o tempo necessário para que um corpo posto a oscilar, que ele complete uma oscilação. Então, quando a pergunta é qual é o período, ele quer saber quanto tempo demora para que o corpo complete uma volta. Beleza? E aí ele te dá alguns parâmetros importantes, são eles: a aceleração da gravidade, esse ângulo θ que está sendo mostrado aqui na figura, olha, formado entre o comprimento do fio e a direção vertical, isso vai ser bem importante para a gente. O tamanho do raio da trajetória, se liga gente, o tamanho do raio da trajetória, que é esse raio que está aqui, olha, já mostrado na figura para a gente, beleza? E também ele diz uma informação importante, que aí vai servir para a letra B, que ele vai querer na letra B também saber qual é o período, só que ele vai querer saber qual é o período no momento em que a gravidade vem a ser G sobre 4, ou seja, se você levasse esse pêndulo para um local onde a gravidade fosse a quarta parte da gravidade que tínhamos antes, o que é que aconteceria com o período, ou seja, o que é que aconteceria com o tempo para que esse cara completasse uma volta. Então, olha, você está vendo aí a figura, eu acabei manchando bastante a figura, mas fica ligado em todos os detalhes, tá bom? Eu vou dar uma melhorada agora para que a gente possa pensar como vamos resolver essa questão. Então, pessoal, para que a gente possa resolver a letra A, vamos colocar aqui como primeiro passo, lembrar que, por definição, a velocidade angular média, ela é a razão do ângulo que será descrito, que a gente escreve como Δθ, dividido pelo intervalo de tempo que se gasta para descrever esse ângulo. Então, olha, pensando sobre esse ângulo e pensando em uma volta para uma volta, nós sabemos que uma volta numa circunferência equivale a um ângulo de 2π radianos. Isso que também é comum a gente dizer que uma volta equivale a 360 graus. 2π em radianos é a mesma coisa que 360 em graus, ok? Mas é bem importante que a gente se acostume com o radiano, que é a unidade que a gente usa mais para ângulos no mundo da física, ok? Então, para uma volta equivale a 2π em radianos e a gente sabe que isso equivale a 360 graus. E o tempo que se gasta para completar uma volta é exatamente o que nós representamos pela letra T maiúsculo e chamamos de período. Período é o tempo que se gasta para que o corpo oscilante complete uma volta, beleza? E aí por isso a gente pode escrever então que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Essa é a parte da cinemática, olha. É importante que a gente lembre que a velocidade angular pode ser calculada dessa maneira, pois assim a gente vai ter que escrever para poder determinar exatamente o que a gente quer, que é calcular o período desse pêndulo. Então, sendo assim, a velocidade angular é igual a 2π sobre o período.
Beleza? E aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer é avaliar a dinâmica do problema. Agora vamos para a parte de solucionar as forças que atuam no corpo. Por conta disso, olha, eu vou aqui pegar essa imagem e vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa trabalhar aí o diagrama de forças que atua nesse corpo, ok? Então, olha, aqui na vertical para baixo, nós temos a força que a Terra faz, puxando a esfera para baixo, que é a força-peso. E aqui temos a força que o fio faz, puxando esse cara de forma oblíqua, inclinada, e essa força é exatamente a tração. Beleza, pessoal? E esse cara vai ser posto a girar. Por exemplo, quando ele estiver nesse ponto que está aqui, olha, pontilhado, nós vamos ter as mesmas forças atuando no corpo. Nós vamos ter a força-peso atuando para baixo. Nós vamos ter a tração, olha, oblíqua em relação ao nosso plano vertical e o nosso plano horizontal. E aí, sendo assim, gente, o que é que a gente vai ter que fazer nesse caso? Vamos ter que pegar, nesse caso, e vamos ter que tracejar aqui, olha, um plano que é um plano vertical, que seria o eixo Y, e o plano horizontal, que é o eixo X. E aí, tracejando o eixo Y e o eixo X, nós observamos que a força-peso está exatamente em cima do eixo Y. Sendo assim, a força-peso não precisa ser decomposta. Porém, observe que a tração, ela nem está em cima do eixo Y, nem está em cima do eixo X. Por conta disso, a gente vai ter que decompor. A gente vai pegar a tração e decompor na direção vertical e decompor na direção horizontal. Por conta do plano cartesiano, vamos chamar isso aqui de T na direção X, e isso aqui de T na direção Y. Ok, gente? E aí, pessoal, a gente consegue então observar agora algo bem interessante, que olha, como esse cara vai ser posto a oscilar e aí ele começa a fazer uma trajetória circular, observe que o primeiro passo, que é o diagrama de forças, nós já fizemos, e agora no momento que a gente localiza a aceleração, que aponta para o centro da trajetória, a aceleração é a aceleração centrípeta, ela aponta na direção do centro dessa trajetória circular. Observe que a força que aponta na direção do centro é exatamente a componente da tração Tx. Por isso que na hora que a gente vai lá aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, e essa aceleração é a aceleração centrípeta, a gente observa então, olha, como primeira equação que a gente encontra, a gente conclui que o Tx vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E lembre-se que a aceleração centrípeta, ela pode ser calculada como sendo o produto da velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí é exatamente assim que eu vou escrever aqui, olha, ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza, gente? Então isso é bem importante. Outra coisa que a gente pode concluir, pessoal, que como esse corpo oscila apenas no plano horizontal, observe que na vertical ele não se move. E aí, se ele não se move na vertical, nós podemos então concluir que a componente da tração TY, ela tem o mesmo módulo da força-peso. Ok? Então essas duas equações que nós chegamos serão bem importantes para a resolução da questão. Para que a gente possa dar prosseguimento à questão, a gente vai precisar saber determinar o valor de TY e de TX das componentes da tração. Então observe o seguinte, observe que a questão nos informou que o ângulo formado entre a direção vertical e o comprimento do fio é um ângulo θ. Ok, gente? E aí, se a gente separa então a componente da tração TY que está na vertical, TY, e colocamos também essa reta vertical que eu estou marcando de preto, nós temos então duas retas paralelas que vão ser cortadas por uma transversal. E essas duas retas paralelas que serão cortadas por uma transversal, elas vão ter aí algo em comum. Observe, o ângulo que a questão nos informou, que é o ângulo θ, vai ser congruente a esse ângulo aqui. Afinal de contas, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos são ângulos alternos internos, por conta disso eles são congruentes, então acabamos de determinar
que o ângulo formado entre TY e T vale θ, que é exatamente o ângulo dado na questão. E aí, para que a gente possa entender bem direitinho, eu separei aqui esse desenho e agora a gente, com essa informação, vai poder determinar como vamos calcular TY e TX. E aí vale aquela dica bem preciosa. Observe que TY é o lado que está coladinho com o ângulo, está colado com o ângulo, ok, gente? Já o TX é o lado que está sem o ângulo não está perto de TX. Então, se TY está colado, então a gente lembra que aquele lado que está colado será então, olha, o valor de TY vai ser o valor da tração vezes o cosseno. Pegou aí a diquinha? Lembrou? Quem está colado, a gente multiplica pelo cosseno, ok? Já o valor de TX, como ele está sem o ângulo, TX vai ser o valor da tração vezes o seno de θ. Porque lembre-se que quem estiver sem o ângulo, a gente multiplica pelo seno, ok? E agora, com essas informações que acabamos de determinar, a gente vai voltar para aquelas equações que havíamos encontrado, que Tx é igual a mω² vezes r e Ty tinha sido igual ao peso do corpo. Então, substituindo agora, como sabemos que Tx é igual a T vezes o seno, então vai ficar T vezes o seno de θ vai ser igual a m vezes ω² vezes o raio. E Ty vai ser T vezes o cosseno de θ, que vai ser igual a m vezes g. Afinal de contas, o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Isolando o t nessa equação aqui de baixo, ou seja, passando o cosseno que está multiplicando para o outro lado da igualdade dividindo, então vamos ficar que a tração vai ser igual a m vezes g dividido pelo cosseno de θ. E agora, gente, que a gente já sabe o valor da tração, sabemos que a tração é igual a mg dividido pelo cosseno de θ, podemos pegar essa tração que acabamos de encontrar e substituir nessa equação aqui de cima, olha. E aí, fazendo essa substituição, nós vamos ficar, no lugar dessa tração, vamos colocar mg dividido pelo cosseno de θ. Então vai ficar mg dividido pelo cosseno de θ vezes o seno de θ vai ser igual a m, e aí lembre-se que nós determinamos que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Vimos isso, que é da parte da cinemática, mas fizemos essa demonstração aqui nesse vídeo, ok? Então, no lugar desse ômega, vamos exatamente colocar essa informação. 2π sobre o período, que é exatamente como calculamos a velocidade angular, e vai ser dessa forma que a gente vai determinar o período desse pêndulo, que é o que a questão quer saber. Então, substituindo, vamos ficar então 2π sobre o período, tudo isso aqui elevado ao quadrado, ok? Vezes o raio. E aí, gente, para facilitar, observe que a massa aparece dos dois lados da igualdade. Então, a gente pode simplificar. Então, simplificando m com m, a gente acaba diminuindo nossos problemas. Uma outra informação muito importante do mundo da matemática, e aí para quem não sabe dessa informação, então agora fique sabendo, é fundamental. Gente, quando a gente tem o seno dividido pelo cosseno, essa razão entre o seno e o cosseno dá a tangente. Então, olha, como apareceu pra gente aí, seno dividido pelo cosseno, agora a gente, no lugar dessa razão de seno pelo cosseno, vamos colocar a tangente, pois essa razão, ela é igual à tangente, ok? Então, o que vai acontecer é que vai ficar, agora substituindo, olha, fazendo a substituição, continuando a questão, vai ficar o g, que continua, vezes a tangente de θ, vai ser igual 2
elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado vai ser 4. Π elevado ao quadrado vai ficar π quadrado, dividido pelo período elevado ao quadrado, vezes o raio, ok? E aí o que a gente vai fazer agora é só uma mudança de posição. Vamos pegar esse período ao quadrado, passar para o outro lado da igualdade, ele vai para o numerador, e esses dois termos que estão aqui, olha, eu vou passá-los para o denominador. E aí, vamos ficar então que o período ao quadrado vai ser igual a 4π quadrado vezes o raio, tudo isso dividido por g vezes a tangente de θ. E aí agora, gente, nós vamos tirar a raiz quadrada de todo esse termo. E aí nós vamos ficar então que o período vai ser igual a raiz quadrada de 4π quadrado vezes r dividido por g tangente de θ. E aí, terminando o problema, nós vamos então ficar com o seguinte, olha. A raiz quadrada de 4, aqui ó, do termo 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz de π quadrado é o próprio π. Então, esses dois termos saem da raiz. Por isso, o período vai ser igual a 2π, que saiu da raiz quadrada, né? Que multiplica a raiz quadrada de r, que continuou dentro da raiz, dividido por g vezes a tangente de θ. Então essa é a resposta da questão, uma questão literal muito bacana aí, olha, essa é a letra A, ok, pessoal? A letra A, então, nos mostra isso aí, olha, que o período de oscilação desse pêndulo vai depender de termos como o raio da trajetória, olha lá, vai depender do raio, vai depender da aceleração da gravidade e vai depender da tangente do ângulo formado entre o fio e a direção vertical. E aí, pessoal, para a gente responder a letra B, que é uma pergunta bem elegante, o que a questão quer saber é o seguinte na letra B. A questão quer saber o seguinte: se a gente levasse esse pêndulo para um local onde a aceleração da gravidade, ao invés de valer G, fosse G sobre 4, ou seja, a gravidade fosse 4 vezes menor, G sobre 4, o que é que aconteceria com o período desse pêndulo? Lembre-se que período é o tempo necessário para que o nosso pêndulo complete uma volta. Então o que a questão quer saber é se na hora que a gravidade cair, se esse pêndulo, por exemplo, ele vai passar a girar assim, olha, mais rapidamente, num local de gravidade menor, se ele vai girar mais rapidamente, ou se ele vai girar mais lentamente, se estivéssemos num local de gravidade menor, ok? Então o que a gente vai ter que demonstrar é se ao levar o pêndulo para um local de gravidade menor, o pêndulo ele vai gastar mais tempo para completar uma volta ou se vai gastar menos tempo. Tranquilo, gente? Então vamos avaliar isso aí, ó. Então, para que a gente possa resolver essa letra B, a gente vai usar essa expressão que acabamos de encontrar. E aí eu dei uma ajeitadinha nela, olha, para que a gente possa observar as coisas com mais tranquilidade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de T1 o momento em que nós estamos com o pêndulo oscilando no local de gravidade G. Então, para um local de gravidade G, nós temos aí que o período T1 vai ser igual a tudo isso aqui, olha. 2π vezes a raiz quadrada de R dividido por G vezes a tangente de θ, ok? Isso quando a gravidade do local vale G, que foi a primeira situação. Agora vamos pegar essa mesma expressão e vamos chamar agora o período de T2. O T2 o que é que seria? Seria o momento agora que a gravidade não vai ser mais G. Por conta disso, olha, no lugar desse G, eu vou substituir agora por G dividido por 4, olha. Tudo isso aqui vai ficar dentro da raiz quadrada. Ok, pessoal? Então agora substituímos tudo isso aí por G sobre 4. E aí nós temos aqui no denominador uma divisão de fração. Observe, a gente então com uma divisão de fração, a gente repete a primeira fração, que é o próprio R, e multiplica pelo inverso da segunda fração, o inverso de G sobre 4. Então, invertendo, nós vamos ficar com isso aqui, olha, que o período T2 vai ser igual a 2π,
que multiplica a raiz quadrada. O 4 agora vai passar lá para o numerador, olha, vai ficar 4r dividido por g vezes a tangente de θ. E aí, pessoal, como a raiz quadrada do termo 4 aqui, 4 tem raiz quadrada, é um quadrado perfeito, a raiz quadrada de 4 é 2, então ele sai da raiz. Então vai ficar que o período T2 vai ser igual a 2 vezes esse 2 que eu estou colocando aqui agora, olha, é o 2 exatamente da raiz quadrada de 4. Então vai ficar 2 vezes 2π, que multiplica a raiz quadrada de 4r, perdão, 4 não, 4 já saiu da raiz, né? De r sobre g vezes a tangente de θ. Só que a gente sabe que tudo isso que está aqui, olha, tudo isso que está aqui, observe lá em cima, é exatamente, olha, o período da primeira situação. Observe que 2π vezes a raiz quadrada de r dividido pela tangente de θ é exatamente o valor de T1. Então agora a gente pode substituir tudo isso por T1 e aí vamos ficar, então, que o período na segunda situação vai ser igual a 2 vezes o período da primeira situação. E aí, qual é a conclusão matemática do que temos aqui? A conclusão matemática é que num local de gravidade 4 vezes menor, nós temos então um período 2 vezes maior. Ou seja, pessoal, quer dizer que o tempo para completar uma volta, que é o período, né? O período aumenta. Então gasta-se mais tempo para que o pêndulo complete uma volta. Isso quer dizer que então o nosso pêndulo, olha, ao invés de ficar mais rápido, ele vai ficar mais lento, vai ficar mais devagar num local de gravidade 4 vezes menor, ok, gente? Então é isso que a questão queria saber, o que é que vai acontecer se porventura a gravidade for 4 vezes menor. Uma dica importante que eu ainda te dou ainda para o final do vídeo é o seguinte, olha, é bom que a gente observe essas relações matemáticas diretamente e inversamente proporcionais, mesmo pela equação, para a gente não ter que fazer essa conta toda. Observe que G está aqui no denominador, enquanto que o período está lá no numerador. Isso quer dizer que como um está no numerador e o outro no denominador, então nós temos duas grandezas que são grandezas inversamente proporcionais. Ok, gente? São inversamente proporcionais. Só que tenha um cuidado, porque nós temos uma raiz quadrada. Então o que nós temos aqui é assim, ó, é que o período, deixa eu escrever aqui, o período, ele é inversamente proporcional. A gente escreve assim, ó. O período é inversamente proporcional à raiz quadrada de G. E aí, pessoal, se a gravidade, então, ela vai diminuir, a gente já sabe que o período vai aumentar. Só que se a gravidade vai diminuir 4 vezes, o cuidado que a gente tem que ter agora é que, como nós temos uma raiz quadrada, então o período ele vai aumentar a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é exatamente 2. É por isso que a resposta, olha, é que o período ele ficou 2 vezes maior, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, de uma questão bem elegante, uma questão com vários detalhes. Espero que você tenha entendido todos esses detalhes com riqueza. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.